precisam se capitalizar, a gente precisa voltar a olhar para esse setor com mais carinho, porque realmente tem muito crescimento aqui a ser destravado. No ponto de vista de dividendos, continua sendo um negócio extremamente... E agora eu vou falar um pouquinho mais da Sanepar, a Lu vai me complementar, o Felipe também, a gente vai falar um pouquinho mais. Pessoal, a Sanepar basicamente é uma empresa que está num setor perene pra caramba, não tem nem o que dizer isso, tá? Ela tem como controlador o governo também, o que é uma coisa que nós aqui do OGF particularmente gostamos. O Bart sempre fala uma coisa que nunca sai da minha cabeça, né? Que tipo, empresa estatal não pode quebrar. Então, quando você pensa em carregar por anos e anos e anos uma ação, é muito legal você ter essa certeza, né? Que um mercado que tem poucas certezas e essa você já tem. Bom, basicamente a AGEPAR, pessoal, é a agência reguladora do Paraná, né? E a AGEPAR, por conta desse quesito, ela acabou caindo bastante. Então, assim, a gente acredita que seja uma boa oportunidade. Assim, eu acredito, mas eu acredito que existem outras melhores, não falei para vocês, por isso que eu não estou comprando Sanepar. Um dos fatores que eu não gosto da Sanepar, particularmente, é a periodicidade de distribuição de dividendos. Ela anuncia no momento e vai pagar 6 meses depois. Eu não gosto muito disso, tá? Mas eu acho que, sem dúvida, é uma ação num setor perene, uma empresa muito boa, muito bem tocada, mas aconteceu essa nuvenzinha cinza aí, mas é uma coisa muito boa, porque se tivesse tudo bem, a ação ia estar lá no teto. Então nada melhor para a gente, né, Lulu, né, Felipe? Nada melhor para a gente, nada melhor como ter uma ação boa, com bons controladores, que paga bons dividendos, e estando cotada num preço bem baixo em função de alguma crise que está tendo. Então a gente adora isso aí. Tenho certeza que você que é GF+, sabe do que eu estou falando. O que vocês acham, pessoal? Fabião, é um setor, né, que como um todo, como você disse, sofreu muito. Pessoal, para quem não se lembra ou não estava na Bolsa, né, 2019 criou-se muita expectativa, foi um setor que subiu bastante na Bolsa por conta da nova lei do saneamento, né, que foi sancionada, aí esperava-se muitos investimentos já assim de prontidão, né, claro, não é assim que acontece, para que esse plano, né, agora eu esqueci como chama, não é nacionalização, mas enfim, de democratização, né, do acesso ao saneamento seja concluído com sucesso, são bilhões e bilhões de investimento e já estamos atrasados, né? A pandemia deu uma boa atrasada nisso aí. Só a Sanepar costuma investir aí 1 bilhão por ano, é muito pouco ainda, né? É muito pouco ainda. Para vocês terem uma noção, a Sabesp, se não me engano, é responsável por 20% de todos os investimentos públicos feitos na área de saneamento no Brasil, né? Então, são empresas que precisam se capitalizar, lembram dessa história lá na Sabesp? Precisam se capitalizar, a gente precisa voltar a olhar para esse setor com mais carinho, porque realmente tem muito crescimento aqui a ser destravado. Mas precisa tirar um pouquinho dessa incerteza, e agora com taxa de juros subindo, não sei, mas no ponto de vista de dividendos, continua sendo um negócio extremamente rentável. Por que eu digo isso, né? Um indicador que a gente gosta muito de olhar, pessoal, é o poder de transformação do EBITDA em caixa. O que é o EBITDA, né? Nada mais é do que um indicador operacional. Basicamente, ali é o potencial gerador de caixa. O dela, se não me engano, está em 68%, ou seja, quase 70% do que ela produz e vira EBITDA, vira caixa. Tá? Ou seja, ela consegue, claro, tem dívidas também, mais dívidas, não estou falando de dívidas, só geração de caixa operacional, ela consegue reinvestir e consegue distribuir bons dividendos para os seus acionistas, né? Eu, particularmente, tenho o Sanepar na carteira. Por que eu optei? Eu tenho o Sanepar e tenho o Sabesp. Se fôssemos olhar só dividendos, eu acho que Copasa seria melhor. Pela aquela questão de Copasa pagar trimestral, agora acabou de destravar aquele negocinho que ela tem aquela cláusula que ela tem na política de dividendos, né, pessoal? De que se tiver desalavancada, vai pagar acho que 65% de payout, mesma coisa da Copel, né? Então, assim, se fosse só por essa ótica, Copasa. Mas se a gente for olhar também por uma outra ótica de qualidade dos ativos, né, gestão também da AGEPAR, que costuma dar uma engasgada e depois solta um caminhão aí de atualização, né, Fabião? Não sei, eu acabei optando por fazer posição na Sanepar, por ela ter um valor nominal muito baixinho e eu consegui comprar muitas ações da Sanepar, tá? Então foi a opção que eu fiz
meu médio está em mais ou menos 3,70, estou bem confortável com o papel. E é isso aí, né? A única coisa é que anuncia 2 vezes, paga uma vez, demora pra caramba, né? Um saco isso daí. Isso é ruim. E, pessoal, eu queria lembrar uma coisa, né? A gente está falando de um setor que talvez seja um dos setores brasileiros que vão apresentar a maior oportunidade de investimentos dos próximos anos. A gente teve a aprovação do Marco do Saneamento, que promete transformar absolutamente essa área de tratamento de água e esgoto no Brasil, universalizar serviços em em determinadas localidades. E assim, hoje quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de Itaúsa também, né? Muito bom lembrar isso. Então, a Itaúsa que ganhou como se diz, ela acabou investindo na Egea, né? E a Egea que acabou comprando a SEDAI no leilão, que é a empresa estatal do Rio de Janeiro. Tem desafios enormes pela frente, despoluir a Baía de Guanabara, os cariocas aqui podem até me corrigir se eu estiver errado, mas é um setor que já tem atraído, aliás, um capital estrangeiro muito grande, os olhos de investidores que buscam retornos de 2 dígitos aqui, e eu tenho certeza que as empresas que a gente tem na Bolsa são empresas que vão estar mais bem posicionadas nos próximos anos para competir nesse cenário, eventualmente até com parceiros, né? Se falou em Minas Gerais de uma potencial privatização da Copasa, não foi para frente, a Sabesp a mesma coisa aqui no estado de São Paulo. Eu, particularmente, tenho Sabesp na minha carteira, tenho uma quantidade pequena, não representa muito da minha carteira, mas é uma empresa que, assim, ela está num preço interessante há um bom tempo. Não é uma empresa previdenciária, né? Quando a gente fala de previdenciário, eu acho que Copasa e Sanepar são mais interessantes, concordo com vocês, mas é um setor que eu acho que algum pezinho nele é legal você ter, seja via essas 3 ou seja via Itaú.